Hoje vamos falar sobre as 7 curiosidades de Hell's Paradise. Se você for novo no canal, seja bem-vindo ao canal do JoPMS. Vamos para a primeira curiosidade. Jofuku foi o primeiro humano a descobrir a ilha de Kotaku, o principal local da história do anime, onde vai passar toda a história, tanto no mangá quanto no anime. Todas as criaturas presentes na ilha são resultados de experimentos de Jofuku. Não é à toa que elas se parecem tanto com algumas com humanoides e outras com coisas que têm a ver com religiões mais distintas que sejam. É porque todas são frutos de experimentos de um humano. Mas para que eram esses experimentos? Jofuku estava à procura do elixir da vida, mas ele não conseguiu descobrir a tempo e acabou perecendo. Mas a história não acaba aí. Antes de continuar com a história do Jofuku, uma pequena curiosidade, e nossa curiosidade número 2. Durante o lançamento do mangá, mais ou menos no meio, foi lançada uma votação para ver qual personagem era o mais popular entre os leitores. E surpreendentemente, o ganhador não é o Gabimaru, e nem a Sagiri, nem ninguém desse tipo. O ganhador foi o Shion. Sim, o Shion, o espadachim do clã Amada Saimon, foi votado em primeiro lugar, isolado, liderando isoladamente a votação como o personagem mais popular, Amada Saemon Shion. E só pra não tá aqui, mas só pra vocês saberem um bônus, na segunda votação, aí quem ganhou foi o Gabimaru e foi mais lá pro final do mangá. Continuando a história e entrando na nossa curiosidade número 3, temos a antagonista principal da série, que é a Hien, que deve se pronunciar em japonês como Lien. Ela é a antagonista principal da história. Bom, vamos começar pela história dela. Ela chegou à ilha de Kotaku junto com Jofuku e inclusive era sua esposa, que infelizmente viu seu marido morrer em busca do elixir da vida, e ela mesma continuou essa busca porque ela jurou reviver o seu marido, obviamente porque ela o amava. Até que ela descobriu que um dos jeitos possíveis de conseguir o elixir era pelo Tan, que é adquirido dos humanos. E ela não ia parar a busca dela só porque ela ia ter que matar alguns humanos. Então ela começou a matar todos os humanos possíveis. Lembra dos Tenseis, dos Lord Tenseis que tem na série? Então, ela é a comandante. Ela é de cabelo roxo, que tem nas fotos aí, que você pode ver pra lembrar. Ela é quem comanda eles e ela é a primeira deles. Ela criou eles, inclusive. Inclusive a Mei. A gente vai falar um pouco mais dela pra frente também. Mas todos eles foram criados por ela. Ela é a líder de tudo, ela é a vilã principal da série, e tudo que ela quer é o elixir da vida, mesmo que ela tenha que matar todos os humanos existentes, para que ela possa reviver o seu marido. Agora nossa quarta curiosidade já sobre Kotaku, a principal ilha e principal local em que vai se passar toda a nossa saga. A, a primeira curiosidade dentro dessa curiosidade é que Kotaku também é conhecida como Shinsenkyo, que é a tradução literal para paraíso divino, que é justamente o que eles acham que é Kotaku, por ter o elixir da vida e por ser tão bonita, pelo menos do lado de fora, e com coisas estranhamente religiosas. E de fato, pela tradução, está certo, é o paraíso divino. Mas além disso, a nossa querida ilha, ela é dividida em três. Ela tem três camadas. A camada mais exterior, que é onde tem a praia e a floresta, é chamada de Eixu. Basicamente nela é onde passa a primeira temporada até o finalzinho. E é onde tem todos os insetos, os gigantes, que são chamados de Soshins. E é a parte mais perigosa. É a parte que tenta evitar com que os humanos cheguem ao centro da ilha, que é a parte que verdadeiramente importa e que é onde estão alocados os Lord Tenseis. Mas o Eixo, que é a parte de fora, é basicamente isso. Tem a praia, tem a floresta e tem os bichos. A parte intermediária, né, entre a mais externa e a mais interior, é a Hojo, que basicamente são vales, ou seja, buracos imensos, onde são os ninhos dos Soshins, os ninhos dos gigantes. E além disso, ela tem, entre esses vales, ela tem caminhos, como se fossem desfiladeiros assim, que levam até a parte central, que é o Horai.
Como eu acabei de falar, o Horai é a parte mais central, a parte mais interior, mas o mais importante é que é onde fica o palácio, que é onde moram e habitam os Lord Tencent, que são as criaturas mais fortes da ilha, que são incrivelmente superiores aos humanos. Nossa curiosidade número 5 é a Mei. Até porque quem assistiu só o anime tem muita dúvida sobre a Mei, porque ela tem os poderes de um Lord Tensei, mas ela não é um Lord Tensei, nem parece com um. Ela é uma criança, enquanto todos eles são adultos, e eles conseguem mudar entre homem e mulher, e ela não consegue. O que é Mei? O que aconteceu com Mei? Quem é Mei? A história da Mei é que 1000 anos atrás, em Kotaku, a Mei foi a primeira Tensei a ser criada. Inclusive foi criada pela própria Rien, a partir do Tao. Porém, quando ela nasceu, ela acreditava que o criador dela, na verdade, era Jofuku. Então ela serviu pelos métodos e crenças de Jofuku e não de Rien. Mei ajudou a criar todos os outros 6 Tensen, que são os atuais do anime, junto da Rien, contando 7 com ela. Porém, quando a Rien começou a usar de todos os métodos possíveis para encontrar o Elixir da Vida, incluindo matar os humanos que tinham ainda nas vilas, conhecidos como Roku, que depois tiveram todo o problema de se transformar em árvores, igual a gente vê com o próprio Roku, que é quem cuida da Mei, a Mei tentou interferir. Ela era contra. Porém, a Rien não gostou muito e acabou extraindo o seu óvulo vegetal, que é exatamente o que fazia com que pudessem alternar entre a forma Yin e a forma Yang, que é, né, a forma feminina e a forma masculina. Além disso, o corpo dela foi reduzido a de uma criança, que é a Mei que a gente conhece, e ela foi sentenciada a se envolver em Boshujutsu com os Doshi. Boshujutsu é aquela prática de fazer práticas sexuais, que é o que faz crescer o Tan em cada um. E Doshi são aqueles comandantes de segundo grau, assim, que tem o comandante das centopeias, o comandante das mariposas, borboletas, e por aí vai. Só que ela consegue fugir e acaba encontrando o Roku que cuida dela e que a gente encontra no anime. Mas futuramente ela volta para a forma dela normal, adulta. Tem inclusive na foto aí para vocês verem. E ela recupera os poderes e inclusive a fala. O Tao, nossa sexta curiosidade, é a energia da força vital que pode ser encontrada em todas as coisas vivas e não vivas. Ela pode ser manifestada e usada para aumentar as várias habilidades dos seres, dando-lhes até poderes semelhantes aos dos deuses. Um exemplo, por exemplo, que a gente não sabia que era tal apesar de ter assistido, são os ninjutsus do Gabimaru. Todos eles são usados como tal, apesar de ele mesmo não saber. Porém, tem vários outros tipos de uso do tal incrivelmente apelões, como por exemplo conseguir manipular as coisas à distância. Tem uma cena em que a Arien simplesmente usa o tal à distância para pegar um dos humanos lá e amassa ele como se fosse uma bolinha de papel. A gente também já viu a Mei usando para fazer um campo, tipo um escudo, para proteger o Gabimaru na primeira luta dele contra um dos Tencent. A gente viu o Zudin usando o tal com o dedo para perfurar o corpo do Tenza. Tem vários jeitos de usar o tal, inclusive com elementos, como o Zudin usa como se fosse um relâmpago. Dá pra usar como se fosse uma armadura também, e até pra revestir os seus golpes para poder dar dano nos Tencent, porque golpes normais não funcionam neles. Tem que ser golpes revestidos com o tal. Então ele tem vários elementos e várias formas de ser usado, mas basicamente é o poder do anime. E aqui, abrindo a nossa última curiosidade, nós temos o Genjutsu. E por que é uma curiosidade que eu achei tão importante para botar entre essas 7? Porque toda a crença que o Gabimaru tem que o Elixir da Vida já foi encontrado e que o chefe da vila dele, de Iwagakure, já tomou o Elixir da Vida, é tudo uma mentira, revelado mais na frente por uma Kunoichi do anime. A
Yuzuriha, acho que esse é o nome, posso ter errado, que na verdade ele nunca tomou o Elixir da Vida e tudo que ele fez foi usar uma ilusão para enganar todo mundo que estivesse lá, para que ninguém tivesse coragem de se opor a ele, porque afinal, na cabeça deles, ele seria imortal. Então o chefe da vila usou um genjutsu em todos para que achassem que ele já tinha tomado o Elixir da Vida e fosse imortal. Mas na verdade, ele nunca tomou e ele não é.